Derrite destrói militantes da Lula News. Não é segredo para ninguém que a esquerda em peso está apavorada com o Derrite sendo o relator da PEC da segurança. Afinal, quem é melhor para ser o relator de uma PEC que fala de segurança pública do que uma pessoa que defende o endurecimento de pena para bandido? Mas é claro, o desgoverno e os militontos da Lula News não veem desse jeito. E para tentar descredibilizar o Derrite e as mudanças que ele já fez no texto, os jornalistas da Globo Lixo montaram uma verdadeira armadilha em forma de entrevista, cheio de perguntas maldosas e tendenciosas. Só que o Derrite destruiu completamente todas as narrativas furadas deles. Já abro partindo dessa crítica que foi feita pelo secretário nacional de Segurança Pública, deputado Mário Sarrubo, em relação ao relatório. Um ponto específico que ele fala da questão que não deveria ter misturado um tema com outro, organizações criminosas com o terrorismo, e ele diz também, nessa entrevista que ele deu mais cedo em ponto, que isso pode desestruturar o sistema penal e processual brasileiro. Olha, primeiro quero dizer que essas observações feitas já foram incorporadas ao nosso novo relatório. Na verdade, eu recebi, estou recebendo, e até a data da votação no plenário, o relator, isso é regimental, pode alterar o relatório e o parecer, né, que será votado no plenário. Essa observação feita pelo secretário nacional de Segurança Pública já foi incorporada no nosso novo relatório. Então, todas essas medidas assecuratórias, ou seja, são medidas de descapitalização das empresas que atuam especificamente na lavagem de dinheiro do crime organizado, elas serão incorporadas também não só aos crimes praticados previstos nesse relatório no artigo 2A da Lei de Terrorismo, como em todos os crimes praticados dentro da Lei de Organizações Criminosas. Eu recebi várias sugestões de deputados federais, de senadores. Estou também dialogando com membros do governo federal para que sejam incorporadas ao relatório novas observações, e eu pretendo assim construir um relatório amplo. Por isso que o nome escolhido pelo presidente Hugo Motta, um marco legal do combate ao crime organizado, ele foi muito feliz nisso, porque está aproveitando iniciativas que o governo federal enviou do projeto do PL Antifacção, iniciativas que estavam sendo previstas por vários parlamentares, inclusive que alteravam a Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo. Nós estamos apresentando um robusto substitutivo, incorporando o que há de melhor em todas as iniciativas, e assim a gente pretende encarecer o custo do crime e punir adequadamente quem comete crimes bárbaros no Brasil, que hoje, lamentavelmente, o sistema de justiça criminal, na minha visão e na maioria da população, não pune adequadamente quem comete esses delitos. Deputado, nós que acompanhamos o trabalho de vocês, especialistas em segurança pública, judiciário também, estamos habituados a ouvir que é importante para asfixiar essas facções criminosas, maiores ou menores, seguir o dinheiro, capturar bens que essas facções criminosas amealham, juntam ao longo das suas atividades. E na entrevista de hoje cedo, o secretário Sarrubo disse que há, no substitutivo do senhor, a ausência de dispositivo que estava no projeto do governo como perdimento civil de bens. Abre aspas para ele. Esse instrumento é essencial para evitar que bens como helicópteros, barcos e propriedades voltem aos criminosos mesmo após a anulação de processos. Foi retirado do texto, o que é um retrocesso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente esse ponto. Eu acho que nós estamos discutindo aqui o sexo dos anjos. Primeiro precisa ler o relatório, né? E realmente entender o que está no substitutivo. Acho que tem muita ideologia política e pouco conhecimento do que realmente está no relatório. Como eu mencionei aqui, o relatório não é uma coluna de concreto, ele pode ser alterado até o dia da votação, que a gente não sabe quando vai ser. Isso depende do presidente da Câmara, do Hugo Motta, da decisão dele, mas podem ter certeza que todas essas contribuições que já foram incorporadas ao novo substitutivo, em especial de descapitalização de bens de empresas que fazem lavagem de dinheiro do crime organizado, serão incorporadas, até porque a gente já faz isso aqui em São Paulo, fez ao longo desses 3 anos no governo do Estado, em parceria com o GAECO, com o Ministério Público. Aliás, eu estou preservando a autonomia do processamento, julgamento da Justiça Estadual, ou seja, do poder de investigação das polícias civis, dos novos tipos penais previstos no artigo 2A, para que os ministérios públicos permaneçam nesse grande papel que eles possuem, em especial o GAECO, de investigação, de descapitalização das empresas e, por fim, no perdimento de bens. Tanto é que nós criamos aqui em São Paulo o programa Recupera SP e já temos 70 milhões de reais
dentro do fundo da Secretaria de Segurança Pública e foram retirados do crime organizado. Isso com certeza será incorporado no nosso relatório final, no parecer que será apreciado no plenário. Deputado, bom dia. O senhor falava para não discutirmos o sexo dos anjos, né? Ou seja, e na questão central, a população tem muito medo, sofre muito com a violência. O que nesse projeto que os senhores estão chamando de marco vai, de fato, fazer a grande diferença, assim, de uma forma traduzida para quem nos assiste, no combate ao crime, preservando as pessoas e quebrando também o alcance da logística e o alcance financeiro dessas organizações criminosas? Muito obrigado pela pergunta, porque a gente precisa, de fato, trazer esse esclarecimento. Quando se fala em segurança pública no Brasil, o maior problema do Brasil é a impunidade. E essa impunidade, ela faz com que a reincidência criminal seja uma triste realidade no nosso país. São N exemplos aqui de membros de organizações criminosas que já foram presos 10, 15, 30 vezes pelo cometimento de crimes graves. Qual que é a grande inovação que nós trazemos com esse marco legal do combate ao crime organizado no Brasil? Que criminosos que pertencem a organizações criminosas, que pratiquem os novos tipos penais previstos no artigo 2A, ou qualquer crime previsto na lei de crimes hediondos, e ninguém está falando sobre isso, é importante a gente falar sobre isso. Hoje, a regra de cumprimento de pena, que garante aí essa reincidência criminal, essa impunidade, o criminoso cumpre em regime fechado um crime hediondo, somente 40% da pena no regime fechado. E nós estamos inovando e exigindo o cumprimento de pena para todos os novos tipos penais previstos no artigo 2A, que estão sendo incorporados pelo meu substitutivo, e também todos os outros crimes hediondos para no mínimo 70% do cumprimento da pena em regime fechado, podendo chegar até 85% da pena do cumprimento se ele for líder de organização criminosa e se tiver resultado morte. Ou seja, nós estamos recuperando o instituto da pena de prisão no Brasil. Isso é importantíssimo. Além disso, eu faço com que criminosos que são líderes de organizações criminosas, está previsto expressamente na lei, cumpram obrigatoriamente a pena no sistema penal federal, ou seja, presídios de segurança máxima, onde ele não tem direito à visita íntima, onde ele não terá direito à conversa com o seu, inclusive com o advogado, sem que isso seja monitorado. E no final das contas, o que a gente busca com esse marco legal do combate ao crime organizado? A desarticulação, principalmente por parte das lideranças, de continuarem exercendo dentro dos presídios em vários estados do Brasil, sem que haja uma exposição e um risco para o gestor, ou seja, o governador do estado do Maranhão, do Ceará, da Bahia não precisa solicitar a transferência de um determinado líder da facção criminosa que lidera o crime organizado naquele estado. A partir do momento que ele for condenado, automaticamente ele vai cumprir pena no sistema federal. Pois é muito engraçado, né? A esquerda parece estar mais preocupada em defender bandido do que em defender a população. Eles preferem atacar o relator do que entender de fato o texto. Até aqui, tem um segredo, né? Afinal, quem conhece sabe que a esquerda sempre defendeu o bandido. De fato, é muito importante endurecer as leis e até mesmo criar novas leis para combater a criminalidade e o crime organizado, para que coisas como essas não aconteçam mais. Ou então como essas aqui. Isso aqui é um tapa na cara da população. Mas claro, isso aí não deixa eles indignados. Saidinha para bandido, ok. Visitinha íntima para criminoso, beleza. A esquerda fica caladinha, mas é só falar em endurecimento de pena para bandido que a esquerda, em peso, fica toda revoltadinha. E a mídia, então, nem se fala. Eles falam até que isso fere os direitos humanos. Isso para mim é outra coisa que sempre me deixou revoltado. Direitos humanos para bandidos, mas não para as vítimas. Mas enfim. Brasil sendo Brasil. Isso aí, pra mim, são coisas que já deveriam ter mudado há muito tempo. E se a gente pegar os estados onde o PT e a esquerda governam, sempre está dominado pelo crime organizado. Será isso uma coincidência? Pois é, deixa eu ir para sua reflexão. Agora, para mim, e isso eu já trago como uma opinião pessoal, não adianta nada criar e endurecer leis, sendo que os juízes que em tese deveriam fazer com que as leis sejam cumpridas, estão dando risadinhas com os bandidos em audiências de custódia. Pois é, a polícia até prende, mas a justiça manda soltar. Eu penso o seguinte, que deveria ter uma pena severa para juízes que soltam criminosos, como essa juíza aqui, que ri com o suspeito na audiência de custódia. Uma juíza que brinca com um bandido, porque ver uma juíza rindo e brincando com um bandido em uma audiência de custódia
é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. É claro que é sempre bom endurecer as leis e deixar elas mais claras, mas combater quem burla a lei usando a lei também é fundamental. Mas como eu disse, isso é só a minha opinião. Mas de qualquer forma, isso já é uma grande vitória na luta contra o crime organizado. Mas é claro que isso está longe de ser o fim do combate à criminalidade.